Olá, estou aqui novamente no programa Vidas e Profissões para conversar com mais uma profissional da Baixada Santista. E o assunto de hoje será relacionamentos abusivos, com a especialista que é terapeuta em sexualidade e afetividade, Cristiane Andréa. Caso vocês tenham aí alguma curiosidade, alguma dúvida, fiquem à vontade para deixá-las aqui nos comentários. E caso você tenha também interesse em compartilhar essa live com outras pessoas, né? Essa live que será sobre relacionamentos abusivos, clica aqui embaixo no símbolo do encaminhar, que é um triângulo, né? Digamos assim, é um aviãozinho inclinado, e aí você vai conseguir enviar o link dessa live para que outras pessoas consigam nos acompanhar em tempo real. E caso você não consiga assistir essa live inteira, a gente vai disponibilizá-la aqui no IGTV do Vidas e Profissões. E caso seja ainda autorizado pela nossa entrevistada, também disponibilizaremos essa entrevista completa no YouTube. Então, vamos conversar sobre esse assunto aqui. Espero que vocês gostem, e caso vocês realmente tenham aí alguma curiosidade, fiquem à vontade. Eu tenho certeza que ela terá o maior prazer em respondê-los. Estou aguardando aqui a Cris. Vamos ver. Deu certo! Olá, tá me ouvindo direitinho? Me vendo bem? Estou perfeitamente. Que ótimo! Eu também. Estou te escutando Ai, bem e te vendo bem. que bom, né? Aquele dia foi tão ruim, né? Ficou tão complicada, né? A nossa live, né? Tão comprometida. Ficou só o áudio, é ruim, né? A gente não visualiza a pessoa. Ficou parecendo Bom, entrevista Bia, eu de queria rádio. agradecer já o convite, viu? De você não ter desistido de mim, Ah, de você ter me dado essa outra oportunidade da gente conversar melhor, né? Então, tô bastante feliz com o convite, viu? Ainda mais agora, né? Nesse momento, Bia, é um momento tão particular, né? Para tantas mulheres que estão sofrendo calada em seus lares, né? Por conta desse isolamento. Então, eu acho que o assunto é extremamente pertinente, né? É um momento bem delicado eu também. da gente estar discutindo, da gente estar conversando e, e algumas pessoas perceberem, né, que às vezes estão dentro de um relacionamento abusivo, né? Então, parabéns, né, pela escolha do tema e muito obrigada mais uma vez pelo convite, viu? Fiquei muito feliz. Para mim é um prazer recebê-la aqui. Você que é especialista você é terapeuta, no caso, é especialista tanto em afetividade quanto em sexualidade. E esse assunto é um assunto, né, do meu ponto de vista, de suma importância, tanto em termos de conscientização, quanto para ajudar mesmo as pessoas que se veem nessa situação, né, de estar num relacionamento sofrendo com abusos, né? Sejam eles emocionais ou mesmo a questão da violência, enfim, que é o que a gente vai conversar para explicar um pouquinho melhor esse termo, né? Porque existem diversas formas ali no caso de cometer esse tipo de abuso e talvez algumas pessoas nem se deem conta ou tenham uma certa dificuldade, né? Não sei, talvez uma negação em aceitar que estão vivendo um relacionamento abusivo. Então, eu acho que esse bate-papo aqui hoje vai talvez ajudar algumas pessoas a perceberem que elas estão vivendo assim, né? E elas podem sim tomar uma decisão e se libertar, né? Então, vai ser muito bom, tenho certeza. E eu tenho que agradecer por você ter aceitado. Eu sei que sua agenda é super complicada, então estou muito feliz mesmo por você ter aceitado fazer essa entrevista ao vivo para falar sobre esse assunto também. Eu quero também te parabenizar por esse trabalho, né, que você está fazendo. Você fez né,
uma modificação da sua carreira, né? Uma transição da sua carreira. Eu tenho acompanhado também, muito assim de longe, porque realmente, como você falou, essa questão da pandemia me trouxe muito trabalho. Graças a Deus, eu não posso reclamar. Eu acho que não só a questão financeira, mas de eu ter a oportunidade, né, Bia, de poder ajudar muitas mulheres, né, ajudar muitas pessoas. E neste momento de pandemia, eu tenho conseguido ajudar muitas pessoas. Então, isso me traz um prazer pessoal imenso, né? Um prazer profissional imenso. Eu imagino. Então, é isso. Poder ajudar o próximo, acho que é a maior sensação, né, de gratidão, de contribuição para o universo, sei lá, eu acho que não tem nada que pague isso, é maravilhoso, né? Exatamente. Eu também acho que são coisas que não têm preço, né? São coisas que não têm preço. A gente poder oportunizar uma pessoa e poder mostrar para ela o que ela está vivenciando, que ela precisa de ajuda, que ela precisa sair disso, né? Que ela não precisa viver de migalhas, né? Que ela pode ser feliz, seja com essa ou com outra pessoa, né? Isso é bastante importante. Sim. Cris, eu já te conheço um pouquinho, né? Como talvez algumas pessoas já saibam, essa é a segunda live que a gente faz aqui no programa. E eu acho que para as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de assistir a primeira, acho que é importante você se apresentar novamente para o pessoal. Então, a primeira pergunta da nossa entrevista é: quem é a Cristiane Andréa? Bom, a Cristiane Andréa é uma educadora, né? Eu sou da área da educação, eu sou orientadora educacional de carreira, né? Eu tenho um trabalho bastante significativo, né, na educação. Eu trabalho com palestras, trabalho com prevenção, né, de violência sexual infantil, de tudo que envolve sexualidade, né? Eu levo a questão da prevenção, tanto para crianças quanto para adolescentes. Faço palestras em escolas também, escolas particulares, fora, né? Agora tenho sido muito convidada para ir em universidades, né? Para falar sobre a questão da prevenção, que é um trabalho bem bacana que eu tenho. Inclusive, eu escrevi um livro, né, sobre prevenção de violência sexual infantil. E então eu tenho sido convidada bastante para falar sobre isso nas universidades. Eu acho isso muito bacana. E eu sou coach, eu sou life coach, né? Eu tenho ênfase em coach de relacionamentos, eu trabalho focado nessa área, né? Uso como instrumento, como ferramenta, né? Eu tenho curso de PNL também, que eu gosto muito de trabalhar com diversas ferramentas, né? Eu sou facilitadora da justiça restaurativa, eu tenho curso de comunicação não violenta, e eu sou psicopedagoga clínica e terapeuta em sexualidade e afetividade. É isso. E é isso, né? Tudo isso. É A importante. gente vai se aperfeiçoando, né, Bia? A gente não pode parar, né? Ainda mais se a gente trabalha a gente trabalha com sexualidade e afetividade, envolve muitas coisas, né? Não só o aspecto emocional, psicológico, mas com tudo, né? Inclusive eu acredito até com a espiritualidade. Então, a gente precisa estar sempre buscando novas ferramentas, né, como apoio. A inteligência emocional, ela é fantástica, né? O PNL é maravilhoso, então a gente vai buscando sempre novas ferramentas. E eu tô de olho aí em uma outra nova ferramenta, né? O nosso amigo Newton, eu tô de olho no Newton. Eu já tô na fila do EPASE. Ai, minha irmã fez, ela amou o curso. Eu que me Amor, então, eu tô na fila. Eu acho que a gente tem que aproveitar todas as ferramentas que venham agregar para que você possa oferecer, né, o melhor para o seu paciente. Eu acho que é isso. Com certeza. E esse é o foco que eu tenho sempre de buscar novas ferramentas para ajudar, né? Exatamente isso. Excelente. E desde quando você atua nessa área, na área da saúde?
saúde, Então, educação, né? Porque esse assunto... é tudo misturado, Então, como psicopedagoga clínica, eu já sou formada desde 2005. Então, eu já tenho essa questão da clínica como psicopedagoga desde 2005. Eu já fazia os atendimentos e justamente foi lá que eu descobri essa questão da violência sexual, porque eu atendi algumas crianças e eu descobria no meio do atendimento que a questão era violência sexual. E eu comecei a ficar desesperada, porque eu não entendia nada, absolutamente nada sobre isso. E isso começou a me trazer muita angústia, né? Eu sempre, assim, desde a minha primeira formação, que eu sou formada em letras, né? Eu trabalhava com adolescente, eu sempre trabalhei com adolescente, eu era professora do ensino médio, e os adolescentes, eu era jovem, os adolescentes vinham, queriam falar de sexualidade, né? Eu sempre fui muito descolada e, assim, eles vinham me trazer muitas questões de sexualidade. E chegou um momento que eu comecei a me interessar pelo assunto e eu comecei a fazer alguns cursos de sexualidade, mas eram cursos assim, sabe? Prevenção de ISTs, de coisas voltadas mais assim para a área da saúde, né? De prevenção. E eu, Importantíssimo, eu né? fui me encantando. Sim, sim, e eu fui me encantando, e eu fui percebendo o quanto eles tinham dúvidas, o quanto eles tinham dificuldade e o quanto eles não tinham com quem conversar. E aí eu sempre fui assim, e eu comecei a me especializar um pouquinho nessa área, mas eu não tinha feito ainda a especialização. Neste momento eu já atendia no consultório e aí me surgiu a questão da violência, que eu comecei a ficar desesperada, eu não entendi absolutamente nada sobre o assunto e eu percebi que muitas das crianças que eu estava atendendo era questão de violência e quando eu chamava a mãe, a família para conversar, eles tiravam a criança do atendimento e sumiam. E naquela época eu não tinha ainda nem muita consciência do que fazer com aquilo tudo. E aí eu fui buscar alguma coisa que me desse amparo, né? E eu fui buscar, só que o que eu queria? Eu queria que fosse alguma coisa também voltada para a área da educação, por quê? Porque eu queria poder trabalhar com isso também na escola e poder agregar essa questão da escola. Na verdade, eu nem pensava na questão da terapia sexual. Eu nem tinha essa ideia, né? Quando eu fui fazer a especialização, na verdade eu queria mais uma coisa voltada para a educação, para que eu pudesse utilizar isso no meu trabalho. Só que quando eu fui fazer a especialização, eu encontrei uma especialização que era voltada para a saúde, para a terapia sexual e para a educação. Então, para mim, foi maravilhoso, porque uma coisa completou a outra. Então, eu falei, eu vou abraçar esse pacote. E eu não imaginei que fosse mudar tanto a minha vida. Tanto que eu acabei parando os atendimentos em psicopedagogia clínica, parei de clinicar a psicopedagogia. E, lógico, hoje eu uso como instrumento de trabalho, porque a gente, né, tem uma visão muito ampla, a psicopedagogia te dá uma abertura muito grande, um olhar, né, não fragmentado, mas um olhar inteiro, né? Eu fiquei muito feliz e comecei, então, a trabalhar a parte da educação. Eu tive que fazer estágio, né, da parte do consultório, e quando eu fui fazer o estágio no consultório, eu me apaixonei. Aí eu fiquei encantada, até porque o meu primeiro paciente, o meu primeiro paciente de laboratório de estágio, foi uma questão assim, foi um aprendizado incrível, incrível. O paciente tinha 1000 questões, 1000 problemas, eu aprendi muito. Então eu já saí assim muito fortalecida, que eu tinha certeza que eu queria fazer aquilo. Então foi bem, bem bacana. Isso é muito bacana. É muito lindo isso, né? Quando a gente encontra, eu não sei, eu acho que é missão mesmo, né? Porque é quando dá o brilho no olhar, né? Gente, é isso que eu quero. Porque você transforma Olha, as Bia, pessoas, né? Com o seu trabalho.
né? Eu acredito que seja a missão. Você Até porque, além de trabalhar na desculpa, até prevenção, porque você consegue tratar a pessoa, né? Então, é tem, excelente, né? tem. E foi muito bacana, porque foi muito interessante. No primeiro dia da especialização, a professora perguntou assim: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês vão fazer com essa faculdade? Qual a ideia de vocês, né? O que vocês querem fazer com essa faculdade? E eu, na verdade, eu não sabia direito, mas eu disse assim: olha, ao certo eu ainda não sei. A única coisa que eu sei é que eu não vou trabalhar com violência sexual infantil, porque eu tenho pavor disso. Só de pensar, eu não tenho a mínima condição de trabalhar com isso. Isso. Ok. Quando chegou na metade do negócio, eu estava quase no final, já começaram a cair os casos de abuso, de violência no meu colo. E hoje eu sou especialista nisso, né? Eu já consegui ajudar mais de 40 crianças e, e famílias, né? Nessa questão da prevenção, porque a gente vai fazer prevenção e aí a gente acaba encontrando os casos, né? E é isso. E hoje eu penso no seguinte, né? Alguém tem que fazer isso. Com E se sou eu, tudo bem. Com certeza. Acho que até pelo fato, talvez, de você ter falado, não, isso eu não quero, foi o que justamente caiu para você. Pois é, talvez. Bateu lá no Dessa água não coração. beberei, né? Dessa água não beberei é um problema. Ai, mas é um trabalho muito, eu respeito muito. Realmente deve ser muito difícil, né? Escutar tantos relatos, né? E com certeza, você está mencionando aí 40 famílias, né? 40 pessoas, mas com cada palestra que você fez, cada atendimento, cada pessoa com quem você conversou, as pessoas que estão assistindo aqui a live ou que vão assistir depois na gravação, eu tenho certeza que é muito mais do que isso, é um número muito maior. E hoje em dia. Assim, na verdade, esses são os números que eu tenho registrado, mas tem coisas que a gente nem registra. É, E a gente hoje com a internet tem essa possibilidade, né, de entrar no lar das pessoas com conteúdo, com informação e ajudá-las também de alguma forma. Às vezes a pessoa que está assistindo quer entender um pouco mais para conseguir ajudar uma amiga ou um amigo, né, alguma pessoa ali da sua convivência ou conhecido, enfim. Então, essa contribuição tenho certeza que vai fazer a diferença aí na vida de muitas pessoas. E aí eu ia te fazer uma pergunta. Com relação a todas essas histórias com as quais você já teve contato, teve alguma específica que talvez possa servir até como exemplo dentro desse assunto de relacionamentos abusivos, que é o propósito da live de hoje, que você pode compartilhar com a gente algo que te deixou realmente impressionada? Não sei se é um dos primeiros casos que você teve, algo nesse sentido. tem. É assim, é importante a gente dizer que quando a gente fala, Bia, sobre relacionamento abusivo, a gente não pode só pensar num relacionamento sexual afetivo. Existem relacionamentos afetivos entre mães e filhos, entre filhos e mães, não é? E eu cuidei de eu tive uma paciente que ela era uma mãe já mais idosa, ela foi mãe mais idosa, e ela tinha um filho, e este filho, ela tinha um relacionamento abusivo com esse filho. Isso me deixou assim bastante. Eu nunca tinha pego uma situação assim, e era interessante porque ela não conseguia perceber que ela estava dentro de um relacionamento abusivo. Então, o que que acontecia? Ela veio, porque eu tenho um trabalho por conta dessas palestras que eu faço na educação, eu tenho um trabalho com os jovens. Então, alguns pais me procuram para questões de relacionamento com o jovem, questões de sexualidade que as mães não conseguem se entender muito com os filhos, às vezes não conseguem nem conversar com o filho sobre questões sexuais. Então, eu faço esse trabalho, né, esse atendimento. E ela chegou para mim com a seguinte fala, de que ela queria ajuda, porque ela não estava sabendo lidar com o filho.
Ela não conseguia ter um relacionamento bacana, saudável com o filho, ela queria ajuda. Conforme ela foi me trazendo tudo o que acontecia, eu percebi que ela estava num relacionamento abusivo. Ele só não batia nela, mas ameaçava muito. Então ele tirava tudo dela, tudo. Ela vivia trancada, ela não podia sair, ele impedia que os familiares fossem na casa, porque iam perceber o que estava acontecendo. E muitas coisas assim nessa situação. Ele era dono ele tinha a senha do cartão, ele recebia a pensão dela, ele gastava como ele queria, ele dava só um pouquinho do salário para ela gastar. Olha a situação dessa mãe. E tadinha, ela me procurou dizendo que ela só queria se relacionar melhor com o filho, que ela não estava conseguindo se relacionar. Chega a ser chocante, né? Chocante. Com certeza, ainda mais porque, como você falou, né? Essa expressão relacionamento abusivo, a gente geralmente tem uma ideia de que seja somente afetiva, né? Entre realmente pessoas, né? Sejam do mesmo sexo ou não, mas relações amorosas, digamos assim. E aí, quando você trouxe Não. agora esse relato, acho que é um alerta, né? Para algumas pessoas, famílias, Sim, né? De sim, sim. E eu também tive uma outra situação, só que essa situação eu não atendi. Eu soube Uhum. e eu orientei a pessoa a procurar um atendimento específico, uma ajuda terapêutica, de um neto com uma avó. A situação era também muito parecida quanto dessa senhora e desse filho, só que era neto com a avó. Ele também dominava tudo. Ele dominava a avó e conseguia dominar a mãe, mas a mãe não morava com eles. Mas ele segurava a mãe lá e segurava a avó aqui. Nossa, Então, gente, assim, impressionante. são alertas que às vezes as pessoas estão vivenciando isso e nem sabem que estão dentro de um relacionamento abusivo, né? É. O que tem alguma característica ou algum sintoma, algo que seja comum nos relacionamentos abusivos? Algo que talvez seja mais, é que não é bem sintoma, né? Mas seriam talvez características O que caracteriza? comportamentais, algo que faça com que as Não, pessoas consigam identificar melhor esse tipo de situação. tem. Então, assim, eu gosto de elencar cinco características bastante relevantes dentro de qualquer relacionamento afetivo, seja sexual ou não, que caracteriza que você está dentro de um relacionamento abusivo. Então, o primeiro é quando você se sente insegura, né, em relação ao outro. Você não consegue ser espontânea. Você não consegue ser você mesma. Você tem medo de ser você mesma, tá? Você se sente insegura de conversar sobre o relacionamento, sobre o que está acontecendo, sobre qualquer coisa, você não consegue. Você tem medo de conversar com aquela pessoa sobre. Você tem medo de iniciar ou de colocar uma situação para aquela pessoa. Tipo, pisando em ovos. Vai, a pessoa Pisando em fica ovos. com Isso, pisando em ovos. nervosa. Exatamente. É. Outra coisa é quando você percebe que, a partir do relacionamento, a sua vida modificou, houve alguma mudança significativa negativa. A partir do momento que você entrou naquela relação, né, você tem uma questão negativa, uma mudança negativa significativa na sua vida. E quando há indícios de questões emocionais ou psicológicas após este relacionamento. Então, assim, eu acho que assim, mas eu posso estar namorando e de repente ter uma depressão e não ter nada a ver com o relacionamento? Sim.
mas pode ser que tenha e você não saiba, você não consegue enxergar porque você está dentro do relacionamento abusivo. E o último, que para mim fica muito claro, é a questão do desequilíbrio, tá, de poder nesta relação. Quando você é submissa, quando você está submissa ao outro. Esse desequilíbrio de poder. Tá? Que causa uma dependência, né? Mais ou menos, da pessoa, né? Isso, Até exatamente. pelos exemplos que você citou, ou no caso, o filho ser a pessoa que cuida do dinheiro, né? Da mãe, enfim. Ou que decide ou não essa questão. Essa questão de cuidar do dinheiro, não, porque, por exemplo, tem muitos filhos e as mães, como são idosas, deixam que o filho cuide das coisas, mas é diferente de eu deixar você fazer, eu pedir para você fazer, do que você se apoderar das minhas coisas, certo, sem o meu consentimento, sem a minha permissão, e você domina tudo. Você domina o celular, você domina o dinheiro, você domina onde eu vou, onde eu não vou, você domina o que eu visto ou o que eu não visto, você quer que eu mude a minha personalidade, eu tenho que ser do jeito que você quer. Bem diferente, né? Bem diferente. São questões bem A diferentes. pessoa que ela toma decisões por você. É como se você. É a questão de ser submissa, né? É como se fosse um líder e um subordinado, digamos assim, numa empresa. Só que, na verdade, é uma relação ali, teoricamente, afetiva, né? Mais ou menos assim. Então, esse tipo de situação, né, nas empresas é caracterizado assédio, né? Ah, sim, com relação ao relacionamento abusivo, é verdade. É considerado assédio. Então, também é crime, né? Pois é. O assédio é crime. Então, mas existem essas situações bem complicadas. Agora, essa do relacionamento, ela precisa ficar bem clara, porque o que acontece, Bia, as pessoas acham que os relacionamentos abusivos, eles ocorrem sempre com agressão física, com violência, e na verdade, pelo contrário, eles são muito sutis. Tem relacionamentos abusivos que são tão sutis que, para mim, conseguir convencer a paciente de que ela está dentro de um relacionamento abusivo, eu levo um tempo muito grande, porque ela não acredita que ela está no relacionamento. Olha, a maioria das mulheres vem me procurar para salvar a relação. Eu venho aqui porque eu quero melhorar a minha relação, eu quero salvar, a minha relação está indo para o buraco. E conforme a gente começa a conversar, eu já percebo que ela está dentro de um relacionamento abusivo. E não adianta eu dizer isso para ela logo na primeira sessão, porque senão ela some. Entende? Então eu vou aos poucos mostrando para ela que ela está dentro de um relacionamento abusivo. Mas ela vem buscar o quê? Ela vem buscar ajuda para salvar aquele relacionamento. Como se a culpa fosse dela. De que algo está Sempre. errado, né? A pessoa... Na maioria. Até porque o abusador, ele leva isso para ela. O nosso relacionamento não está dando certo por sua causa. Nós brigamos por sua causa. Nós não se damos bem por sua causa. Entende? Então, e essas sutilezas é que confundem as mulheres, é que cegam as mulheres. E o abusador, geralmente, ele tem altos e baixos. Então, sabe aquela coisa do bate e assopra? Então, ele vai lá, pisa, humilha, depois ele chora, se arrepende e traz flores. E aí, o que acontece? A mulher ou o parceiro, porque também tem homens que sofrem relacionamento abusivos, ele pensa assim, nos momentos bons. Então, ele fica vivendo de poucos momentos bons. E aí ela acredita que os momentos bons
são, neste momento, maiores do que os momentos ruins. Então, ele me distrata, ele me humilha, Como se ele compensasse, faz uma... né? Não, mas poxa, mas ele é tão bom. Mas você não sabe, olha, ele me deu isso aqui de presente. Ele me dá flores. Que homem que dá flores? Então, o que que ele faz? Ele vai justificando toda a violência, o abuso sexual, a humilhação, o abuso psicológico, a humilhação, todas as coisas que ele faz ao longo dos dias, ele vai justificando com uma flor, trazendo, nós vamos viajar, tudo vai melhorar, você vai ver, vai ser diferente. Ele promete mundos e fundos, ele promete um castelo encantado. E aí a pessoa vai vivendo de ilusões e momentos bons, percebe? Então acaba trazendo uma sutileza. As pessoas confundem muito o abuso, o abuso, relacionamento abusivo com violência doméstica. As pessoas fazem um pouco de confusão, porque a violência doméstica, ela também tem o abuso psicológico, ela também tem a violência, a agressão, né? Tanto agressão verbal como agressão física. Então as pessoas acham, ah, não, mas eu não estou no relacionamento abusivo, ele não me bate. Nem todo relacionamento abusivo tem agressão física. Tem mulheres que sofrem anos dentro de um relacionamento abusivo e nunca apanharam, mas sofre abuso psicológico, humilhação, sofre, não pode ser ela é controlada, ela é monitorada, não pode ter amigos, ela é afastada da família, dos amigos, ela é sufocada, só que ela acha que aquilo é um excesso de amor. Nossa, ele me ama muito, você tem que ver como é que ele cuida de mim, ele zela. Eu escuto muito essa frase, ele zela por mim. Ele é o homem que toda mulher gostaria de ter. É que de vez em quando ele fica nervoso e aí ele fala umas coisas não muito boas. E de vez em quando, sabe, às vezes só quando ele bebe, não interessa se ele bebe, se ele não bebe. Nenhum homem tem direito de humilhar uma mulher. Nenhum homem tem direito de tratar essa mulher desse jeito. Se eu não quero te dar a senha do meu telefone, se eu não quero te dar a senha do meu cartão, você não tem que pegar a força. Você não tem que me obrigar a fazê-lo. Entende? Mas dessa sutileza para a agressividade tem uma distância muito grande. Mas essas, eu estava até mais cedo lendo na internet alguns relatos, enfim, e alguns deles me chocaram um pouco, né? Então, eu vou até compartilhar, e aí depois você pode fazer aí algumas observações, né, para diferenciar essa questão, talvez, da violência com essa sutileza, né, nos insultos, porque são insultos ocultos, né? Então, tinham alguns relatos assim, ele falou que eu não estava bem naquela roupa, ou que eu não deveria mais andar com fulano, porque fulano não é casado, é solteiro, né? E aí, quando a pessoa percebe, a pessoa está sozinha, ela não tem mais nenhum amigo, nenhuma amiga, e vive 100% para a pessoa, só que a pessoa, o abusador, tem todos os amigos, tem os seus compromissos sozinho, né? E a pessoa que sofre, no caso, não tem contato externo, às vezes, nem mais com a família, porque ele também controla isso. Aí tem relatos também de pessoa que fala assim, você tá gorda, eu não quero ter relação sexual porque você está gorda, né? Então eu vejo assim, meu, como assim? Como é que a pessoa não percebe que ela tá num relacionamento abusivo com um comentário desse? Mas a pessoa fala, mas eu não percebia porque eu me sentia gorda e eu achava só que ele tava tipo sendo sincero e eu realmente achava que a culpada era eu por a gente não ter relação, porque enfim, e aí por isso que eu fico pensando, nossa, é muito questão mesmo de a pessoa quando tá dentro, ela não enxerga. É difícil, né? Um pouco mais difícil.
E teve relatos também, até no caso aqui de uma outra live que a gente fez sobre transtorno, acho que foi sobre, não sei se foi o transtornos mentais ou se foi o transtorno afetivo bipolar, mas que uma pessoa falou que ela era controlada. Então, por exemplo, as contas, né? Quando ela pagava alguma conta, vai, sei lá, um dia depois do vencimento, um dia de atraso, sei lá, a pessoa já, tipo, falava que ela era incompetente, que ela era uma burra, enfim, e xingava mesmo, por causa, tipo, de um esquecimento, sei lá, que aconteceu e já, dependendo da idade, de outras questões também, insônia, outros fatores, é normal esquecer, às vezes acontece. Então, só para ilustrar um pouco isso, né? A vítima, no caso, ela realmente se sente menosprezada, ela se sente inferior, ela se sente prejudicada, ela acha que ela é a culpa daquela reação agressiva do outro e que ela merece ser tratada daquela forma, né? É terrível. Nossa, é terrível mesmo. Então, Bia, é uma linha muito tênue. É isso que você falou, né? Então, por exemplo, olha só a diferença de eu gostar de você e de eu chegar para você e falar assim, amor, olha, eu percebi que você está um pouquinho fora do peso, isso não faz bem para a saúde, né? Faz mal, não é uma coisa bacana. O que você acha da gente fazer alguma coisa para você perder peso? Sei lá, vamos Junto. combinar uma academia juntos, vamos passear, vamos caminhar na praia os finais de semana ou os dias à noite que você possa ir, possa estar, eu te acompanho, eu vou junto, né? Então, assim, eu tô te dizendo que você não está bem de uma forma sutil e eu estou te trazendo um apoio para você modificar aquilo. Outra coisa é eu chegar para você e falar, você tá feia, você tá gorda, eu não vou transar com você, não vou ter relação com você porque você tá assim. Ou chegar na frente das Dos pessoas, porque outros, a maioria das né? vezes é isso que acontece, olha, sabe fulana? Olha como fulana é linda, olha como fulana é gostosa. Mas olha essa daqui que tá comigo. Dá uma olhada nisso daqui. Então, assim, são situações desnecessárias, né? Isso aí é humilhação. Você está humilhando a pessoa que está do seu lado, entende? Então, são duas situações completamente diferentes. Quando você vê que a pessoa está sendo sincera com você, mas a pessoa tem um cuidado, a pessoa tem um carinho, é completamente diferente, né, Bia? Completamente diferente. E essa questão que você trouxe, né, do transtorno bipolar afetivo e tal, existem vários tipos de abusadores, né? Existem os abusadores que têm transtornos mentais, principalmente quem tem transtorno bipolar afetivo, não é uma coisa fácil de se lidar, é bastante complexo, tá? Nós temos os sociopatas, que são, eu digo assim, o maior número, né, de abusadores são sociopatas, eles têm, às vezes, transtorno de personalidade, tá? E essas pessoas, elas têm essa questão do egocentrismo muito forte. Então, essas pessoas, elas se acham superiores às outras e elas precisam estar o tempo inteiro reforçando isso. Então, o que elas fazem? Elas têm alguns problemas internos de auto, como é que fala? De Autoafirmação, sei lá, a pessoa. autoafirmação, exatamente. Obrigada, Bia, de autoafirmação. E o que elas fazem? Então, elas ficam humilhando as outras pessoas para se autoafirmarem o tempo inteiro. Então, essa é uma questão muito complicada. Então, para que eu me sinta superior, eu preciso te humilhar. E aí, no grupo de amigos, eu faço isso constantemente. Então, essa é uma questão bem, bem complicada, muito complexa. Como se Quando o abusador sofre de algum transtorno de ordem mental, é bem complicado, Bia. Bem complicado mesmo. E talvez tenha alguma coisa a ver com aquele comportamento narcisista, assim, da pessoa realmente se achar, sei lá, mais bonito ou melhor, ou
pensar só nela. Seria mais ou menos isso? O narcisismo, ele é um dos tópicos do sociopata. É uma das características do sociopata. Narcisismo, egocentrismo. Eles se acham melhores, eles se acham superiores das outras pessoas. Não consegue É muito entender. interessante, Bia, a gente procurar ler alguma coisa sobre sociopatia. A gente vai identificar muitas pessoas que estão à nossa volta como sociopatas. Você diz assim, meu Deus, que coisa. Sabe Então, assim, existem algumas características muito, muito interessantes. Porque o sociopata, ele, além de tudo, ele é extremamente ardiloso, né? Então, ele faz com que a vítima ache que ele se faz sempre de vítima, e ele faz com que a vítima se sinta culpada por tudo de ruim que acontece com ele. E a vítima acaba acreditando que realmente ela é culpada pela desgraça do outro, por tudo de ruim que acontece na vida do outro, ela se acha culpada. É muito interessante. Quanto o abuso psicológico causa isso na vítima. Essa culpabilização. Essa questão que você levantou sobre a sociopatia, né? Que uma grande parte dos abusadores, no caso, como você mencionou, eles têm algum transtorno, né? Talvez sociopatas, enfim, sejam, né? Eu li um livro que se chama Mentes Inquietas, que fala justamente de alguns comportamentos, né? Relatos ali de sociopatia, né? Então, tinha a questão da empatia também, que eles não conseguem entender ou ver, ou não querem, talvez, né? Olhar o outro. Então, eles agem só pensando neles mesmo, né? Sem ligar muito para as consequências ali na vida das pessoas ao redor, tal. Então... eles não se colocam, eles não sabem se colocar no lugar do outro, né? E eles também não se sensibilizam com a dor do outro. Isso é um problema seu, não meu. É importante falar, né? Porque eu acho que também as pessoas talvez consigam aí assistindo a gente, talvez até identificar alguns traços, né? E já se precaver aí, se prevenir, talvez repensar se é ou não um relacionamento abusivo qual você está vivendo, enfim, alguém que você talvez conheça, né? E os abusadores, eles estão sempre conscientes dos abusos que eles fazem, né? Que esses transtornos que eles causam aos outros, ou não? Não, porque nem sempre, né, Bia? Porque existem as pessoas que têm transtorno mental, né? E, por exemplo, o transtorno bipolar afetivo, primeiro que eles nem reconhecem. Dificilmente uma pessoa que tem transtorno bipolar afetivo, ela reconhece que ela é portadora do transtorno. Então aí já tem uma dificuldade muito grande, porque ela não se reconhece. Ela não percebe o mal que ela causa a si e o mal que ela causa aos outros, a família, as pessoas que estão ao redor. Então, é complicado, é muito complexo. Essa questão de ordem mental, ela é muito complicada. Agora, nós temos homens que praticam um relacionamento abusivo, muito consciente do que estão fazendo, praticam isso em várias mulheres, usam, abusam, jogam as mulheres no fundo do poço e largam, abandonam, tiram tudo. Dinheiro, amigo, família, saúde mental, psicológica, joga no fundo do buraco, descarta e parte para outra. E vai assim ao longo da vida, buscando outras mulheres ou parceiros. Entende? Teve um relato também que eu vi que falava sobre um relacionamento homoafetivo, em que tinha a ver também com essa questão de corpo, né? Em que
ah, mas você tem que emagrecer, né? Não tá legal assim. Ou não queria que a pessoa saísse junto, sabe? Ou não queria que a pessoa saísse sozinha, tinha meio que um ciúme excessivo, mas o abusador podia sair sozinho, né? Entra naquela questão também. E a gente percebe que esses relacionamentos, eles também podem acontecer, né? Esses abusos psicológicos também podem acontecer em relacionamentos homoafetivos. Então, é um alerta também, não sei se, né, é do conhecimento de todos, mas para mim eu nunca tinha percebido esse tipo de coisa, né? Eu nunca tinha parado para pensar nessa realidade. Sabe por quê, Bia? Porque às vezes a gente acha que só homens, né? Só homens são abusadores. Só homens é que são os agressores de um relacionamento abusivo. E num relacionamento, por exemplo, homoafetivo, tá? De duas mulheres, uma das mulheres pode ser abusadora. E para essas pessoas é muito mais complicado de pedir ajuda, né? Isso. Elas têm muito mais dificuldades, porque geralmente a família não apoia esse tipo de relacionamento. Então já é um relacionamento que já é afastado da família normalmente, né? Nossa, é Dificilmente verdade. as famílias abraçam esse tipo de relacionamento, apoiam esse tipo de relacionamento. Então aí para eles, né, é muito mais difícil para esse público LGBTQI+, é muito mais difícil. Agora sim, a Mari trouxe uma coisa muito importante aqui, e eu fico feliz dela estar aqui acompanhando a gente, né? É uma amiga muito querida. A Mari, ela é coach e ela também trabalha junto comigo com violência, né? Violência sexual. E a Mari está trazendo uma coisa muito importante a gente falar, a questão, né, dos adolescentes, Bia. Então, como eu falei, né, eu faço essa questão da prevenção nas escolas. E olha só que interessante, Bia, eu encontrei adolescentes de 14 anos já envolvidas em questões de abuso, em questões de relacionamento, que eu não gosto de dizer essa palavra, porque eu acho que uma adolescente de 14 anos não consegue ainda estabelecer uma questão de relacionamento afetivo, mas ela já está envolvida em situação assim. Então ela terminou com o namoradinho e o namoradinho não deixa que ela tenha outra pessoa, que ela deixe o relacionamento, ela é ameaçada na porta da escola, se ela for arrumar outra pessoa, ela apanha, o outro namoradinho apanha. Então, várias questões, né? Inclusive, tinha uma adolescente que ela estava sofrendo de transtorno alimentar, ela estava com anorexia, e eu logo, quando bati o olho nela, eu já percebi que ela estava com anorexia, porque ela veio conversar comigo, ela me tocou, ela estava com tremedeira. E eu perguntei para ela, você é diabética? Ela falou, não. Eu falei, por que você está tremendo? Quantas horas faz que você não come? E aí tinha, assim, quase 2 dias que ela não botava um nada na boca. E a questão, conversando com ela depois, chorando, ela conseguiu me dizer que era porque ela estava sendo ameaçada pelo ex-namoradinho. Então, isso é um alerta para os pais ficarem de olho nos adolescentes, que tipo de relacionamento eles estão tendo, procurar abrir um diálogo para que o adolescente possa trazer esse tipo de situação para dentro de casa para pedir ajuda e socorro. Então, obrigada, Mari, por você ter me lembrado desse detalhe, porque isso é muito importante a gente trazer esse alerta hoje para os pais. Os pais precisam estar de olho em que tipo de relacionamento os seus filhos estão envolvidos. Muito importante. Nossa, com certeza. E uma das perguntas, né, que eu ia fazer era com relação a se existe o relacionamento abusivo, mas sem agressão física. Mas acho que já ficou claro, né, que sim, já ficou. Aliás, é o que mais tem. É o que mais tem. A cada 5 mulheres, Bia, 3 estão dentro de um relacionamento abusivo sutil, sem agressão física.
De cada 5, nós temos 3 mulheres, a cada 5 mulheres, nós temos 3 que estão dentro de um relacionamento abusivo, sutil, sem que se perceba. Infelizmente, Bia. E essas pessoas que estão vivendo o relacionamento abusivo, as que, por exemplo, identificaram, né? Então, de alguma forma, elas se sentem prejudicadas, né? Tanto com relação à própria qualidade de vida, relação à autoestima, esse controle em excesso, enfim. Quando a pessoa se percebe como uma vítima de fato dessa violência, né, desse relacionamento abusivo, ela existe alguma forma dela conseguir ajuda de maneira anônima? Porque eu acho que quando a pessoa percebe que ela se relaciona com o abusador, ela passa a ter medo do abusador, né? Não sei se é algo comum, mas eu entendo, se fosse comigo, eu teria medo. Quando, né, assim, percebi, opa, e agora? Como é que eu faço para sair disso? E aí tem alguma dica, alguma recomendação que você possa dar para essas pessoas? Então, Bia, eu costumo dizer que o melhor é sempre a gente pedir ajuda, apoio para a família. Porque a família vai cuidar de tudo, né? De tudo que eu quero dizer assim, vai te ajudar a procurar um profissional, vai te ajudar a tomar as decisões, porque assim, cada situação de relacionamento é muito peculiar. Tem gente que está num relacionamento abusivo, mas consegue inclusive terminar a relação. Tem gente que não consegue. Tem gente que já envolve agressão física, envolve droga, envolve bebida, envolve vícios. Então, assim, depende do grau do relacionamento abusivo, é mais complicado. Então, eu acredito que a família, dando este apoio, fica tudo mais fácil de você procurar ajuda de um profissional, de repente de você procurar a delegacia e ter que fazer um boletim de ocorrência, às vezes tem que fazer uma medida protetiva, tem que solicitar uma medida protetiva porque tem ameaça de morte. Então, assim, depende muito da situação. Eu acredito que procurar a família é sempre o melhor caminho. Às vezes você está numa situação que a família se afastou de um jeito que neste momento você não consegue retomar. Então, pedir ajuda de um amigo, né? Ou procurar um profissional, né? Não sei de que forma, porque às vezes, por exemplo, tem mulheres que vêm para mim dizendo, vem para mim e fala para o parceiro, por exemplo, eu vou fazer uma terapia, sei lá, vou fazer uma barra de axis. Não, não. Ela fala que vai fazer, eu vou fazer uma barra de axis, eu vou fazer meditação. Não fala exatamente o que está fazendo. E aí vem pedir socorro. Então, assim, são maneiras. Agora, tem mulheres que estão até presas dentro de casa. Então, a essas mulheres eu digo o seguinte, hoje nós temos um canal aí bacana que foi uma campanha, né? Que você faz um X e Eu vi o vídeo e você mostra, né? você mostra o X que você está sofrendo violência. Então, assim, você pode fazer isso na internet, porque você está conversando com alguém em videochamada, você está participando de algum curso, você está em alguma rede, você consegue mostrar, ou você vai à farmácia comprar um medicamento e mostra, né? Foi uma campanha, inclusive, em parceria com as farmácias, então as pessoas estão sabendo, está vinculando muito, né? Se você está numa situação muito grave assim, aí só te resta realmente essa escolha. Agora, se há ainda outras escolhas, o que eu costumo dizer, se você percebeu que ainda está no começo, no primeiro estágio, saia enquanto é tempo. Essa história de que ele vai mudar é uma grande mentira. Ninguém muda ninguém. Você tem que mudar a você, não pensar em mudar o outro. Então, mas ele vai mudar, ele vai melhorar, esquece. A tendência é sempre piorar, né? Então, eu digo assim, qual é o estado de alerta, né? Então, assim, tá mentindo muito, tá humilhando, né? Tá
tá com muita proteção demais, ciúme demais, tá te controlando, tá controlando quem você acessa na internet, com quem que você conversa, vasculha o seu telefone. Bia, ninguém tem o direito de abrir o seu telefone e ler as suas mensagens se você não autorizar. Então isso já é abusivo. Então, assim, está num relacionamento mais ou menos assim, caia fora enquanto é tempo. Porque a tendência é só piorar. Nada vai melhorar. Cris. Entendeu? Nem parece, mas a gente já está nesse bate-papo há 55 minutos. Nossa! Passou super que loucura! rápido. A gente foi super rápido. Conversando, mas acho que foi excelente. Deu para esclarecer o que é um relacionamento abusivo, as principais características do abusador, como perceber ali os sinais, digamos assim, dentro do relacionamento, se você está ou não vivendo uma relação abusiva, seja ela uma relação heterossexual ou homossexual, ou entre, como você mencionou, mãe e filho, ou avó e neto, enfim, ou realmente no ambiente de trabalho também, com a questão do assédio, né? Enfim, que a gente sabe também que infelizmente acontece. E aí, agora, por fim, você também esclareceu formas da pessoa procurar ajuda para, caso perceba que está vivendo uma situação dessa, consiga se libertar, né? Consiga encerrar o relacionamento ou realmente recorrer aí à sua família, enfim, para pedir esse apoio, né? Esse suporte. Então, acho que foi super produtivo. Estou muito contente por você ter aceitado esse desafio aqui, esse bate-papo. Eu espero que a gente possa aí fazer mais entrevistas sobre esses assuntos. A sua especialização, né, em afetividade e sexualidade é realmente muito ampla e eu tenho certeza que, principalmente para essas questões que a gente levantou aqui hoje, com relação à adolescência, né, essas orientações, também seria bacana a gente fazer uma outra live aqui para falar mais especificamente desse assunto, né? Seria bem legal. Sim, eu me coloco à disposição. Bia, deixa eu só falar uma coisinha importante. Às vezes a pessoa está em casa e ela não tem contato com o externo também, né? Dependendo da situação que ela se encontra. Existe um aplicativo dos direitos humanos e ali a gente pode fazer qualquer tipo de denúncia de violência, qualquer que seja ela de ordem sexual ou não. E é bem interessante, é um aplicativo que a gente compra ali naquela lojinha do celular, né? E a gente consegue pedir socorro, a gente consegue fazer uma denúncia anônima, né? E é o aplicativo dos direitos humanos e também tem o Proteja Brasil, que também dá para fazer denúncias. Eu tenho os dois no meu celular, porque assim, eu não penso por mim, mas eu penso pelas outras pessoas, né? Eu gosto de dizer que quando uma mulher sofre qualquer tipo de violência, todas nós sofremos juntos. Então, a gente tem obrigação de denunciar e de ajudar outras mulheres quando a gente percebe que tem alguma mulher sofrendo violência. As pessoas dizem assim, sabe que a vizinha apanha, sabe que... mas eu não vou me meter, isso é problema dela, ela apanha todo dia porque ela quer. Não, às vezes não é porque ela quer, às vezes é porque ela não tem coragem e ela não consegue denunciar. Então, como cidadã, a gente tem obrigação de ajudar essas mulheres, Bia. Quando uma mulher sofre violência, todas nós sofremos juntas. Então, a gente tem que ser solidárias, né? Então, e às vezes esses aplicativos facilitam isso. Você não precisa ligar, você não precisa se expor, né? Você faz pelo aplicativo. Isso é importante. E eu queria deixar, né, o meu Insta, né? Tá, o meu Insta é terapeuta Cristiane Andréa. E lá tem telefone, lá tem o meu trabalho, tem várias coisas, né? E lá pelo direct dá para deixar recadinho ou alguma pergunta que a pessoa não queira ter, não quis fazer aqui, né? Para não se expor, queira conversar lá, né? Lá dá para a gente bater um papo e eu fico à disposição de todas as pessoas para responder qualquer pergunta que não foi feita aqui ou alguma coisa que não tenha sido discutido, Bia. Quero agradecer imensamente, muito obrigada pelo convite mais uma vez e é só me convidar que eu volto.
viu? Muito obrigada, linda. Gratidão, amei nosso bate-papo. Quero agradecer a você, mas também a todos que nos acompanharam, assistiram e participaram aqui dessa live. E Eu vi algumas amigas aí, mas não deu nem para falar. mas foi muito bom mesmo. E espero compartilhar com vocês em breve uma nova live aqui com a Cris. Então, um beijo, excelente sábado a todos.